Meus amados irmãos, irmãs queridas, vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, nós vamos ler dos versículos 26 a 31. Atos 9, de 26 a 31. Todos acharam? Vamos ler esse texto da Palavra de Deus responsivamente. Eu vou ler o versículo 26, os irmãos lerão o seguinte, e até o 31. Saulo em Jerusalém e em Tarso. Tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se Saulo com os discípulos. Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Mas Barnabé, tomando-o consigo, levou-o aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho, e que este lhe falara, e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. Estava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os helenistas, mas eles procuravam tirar-lhe a vida. Tendo, porém, isto chegado ao conhecimento dos irmãos, levaram-no até Cesareia e dali o enviaram para Tarso. A igreja tinha paz por toda a Judéia, Galileia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Amém. Queridos, este é um dos textos mais simpáticos a mim quando leio o livro de Atos, porque se trata de um homem, Barnabé, que tinha um coração posto no Senhor e que nada fazia sem buscar a direção do Senhor. E como nós estamos às vésperas de uma eleição de oficiais nesta igreja, eu até pedi licença ao pastor para tratar desse assunto, mas apenas dando um embasamento bíblico. Ele deverá falar de forma mais prática, oportunamente. Mas eu começaria com uma pergunta. Como é possível identificar um líder espiritual no meio da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo? Nós todos sabemos, ouvimos e declaramos que os nossos líderes espirituais não devem ser escolhidos em absoluto pela aparência, por simpatia, nem mesmo pelos dons e pela capacitação que têm adquirido ao longo do tempo. A rigor, queridos, quem escolhe, em primeiro lugar, os nossos oficiais, os nossos líderes espirituais, é o Senhor, através da igreja. Se não for assim, sai errado. Se o Senhor não escolher um pastor para uma igreja, e a igreja forçar a escolha daquele pastor, vai dar tudo errado. Porque esta é uma obra que depende da soberania de Deus, da vontade misericordiosa do Senhor, depende do amor de Cristo pela sua igreja, para que ela possa, com o trabalho de seus líderes espirituais, sejam pastores, presbíteros ou diáconos, ou líderes espiritual em qualquer área. É Deus quem realiza, através de cada um de nós, a sua obra no meio do seu povo. Por isso, se é Deus quem escolhe, Ele vai escolher naturalmente no meio da igreja um homem que seja aprovado
pelo Senhor, em função de seu caráter íntegro, de seu amor por Jesus Cristo e seu amor pelos irmãos na fé, e também pelo serviço prestado ao longo dos anos, ao longo do tempo, à comunidade cristã. Foi assim que surgiu espontaneamente esse homem de Deus, Barnabé, no meio dos apóstolos. Barnabé era originário de uma família sacerdotal judaico-cipriota e era também chamado de José. Lucas o denomina filho de Paracleses, que quer dizer aquele que exorta, aquele que consola, aquele que aconselha. O filho da paz, aquele que promove a paz no meio da igreja. Filho da consolação, também é um dos títulos de Barnabé, como está em Atos 4, versículo 36. Nós podemos ver, queridos, pelo ensino da palavra de Deus, muito claramente, algumas qualidades desse líder espiritual que é Barnabé, desde o início da igreja do Senhor Jesus. Em primeiro lugar, Barnabé era dotado de um coração sensível às necessidades dos irmãos na igreja. Atos 44, 36 e 37. Os irmãos sabem que Jerusalém era uma igreja pobre, muito pobre por causa da perseguição. Os crentes primitivos perderam tudo que possuíam e foram expulsos de suas casas. Eles andaram errantes por várias cidades, sem emprego, sem dinheiro que os sustentassem. Havia crise de desemprego. Existe no país, mas é muito diferente. Lá, todos os cristãos perderam tudo o que tinham. Eles vieram da dispersão, isto é, da diáspora, da perseguição, e se espalharam por várias cidades, porque eram tremendamente perseguidos. Eles haviam perdido, portanto, tudo que possuía: casa, dinheiro, empregos, terras, serviço que eles prestavam pessoalmente, particularmente. E Barnabé, sentindo essa terrível dor dos seus irmãos queridos e a necessidade que eles estavam passando, resolveu vender a sua propriedade, ou melhor, a propriedade de sua família, para socorrer aqueles necessitados, minorando-lhes o sofrimento. Hoje, ninguém pede, em sã consciência, aos crentes que vendam suas propriedades e entreguem para a igreja. O contexto é diferente, queridos. Lá havia pobreza geral, pobreza total. E os que tinham alguma coisa, sem dúvida alguma, deviam ajudar aqueles que não tinham. Eles fizeram, a Barnabé fez isso com uma sinceridade enorme. Ele não fez para ser visto pelos homens, para ser admirado pela igreja, para se tornar um líder através desse coração aberto de ajudar os necessitados. Ele fez isso de coração sincero. Portanto, ele era um líder amoroso, um líder que pensava nos outros. E ele fez isso de tão bom grado que todos reconheceram o gesto de Barnabé. E aí, como consequência, ele foi mais aceito ainda no meio dos apóstolos. Um acontecimento oposto a esse foi praticado por Ananias e Safira. Quando viram que foi Barnabé aprovado e aplaudido pelo povo, eles também venderam lá uma propriedade, guardaram parte do dinheiro, entregaram outra parte para a igreja
mas foi descoberto, e nada fica coberto aos olhos de Deus. E eles, então, pagaram um alto preço, com a própria vida, a sua atitude falsa, enganosa, mentirosa. Ao invés de aprovados, foram condenados. Em segundo lugar, Barnabé era capaz de ver os rejeitados no meio do povo de Deus e procurar integrá-los no corpo de Cristo. Os irmãos sabem que a conversão de Saulo está aqui em Atos 9 também, está tudo muito juntinho. Saulo havia se convertido de fato e de verdade, com aquele encontro dramático com o Senhor Jesus, indo para Damasco para perseguir a igreja. Aquele homem foi transformado radicalmente pelo poder do Senhor Jesus, mas ele havia perseguido tão atrozmente a igreja que os discípulos não queriam recebê-lo como discípulo, como apóstolo. Ele foi rejeitado de pronto por todos. Ninguém tinha coragem nem de se aproximar de Paulo. Eles tinham medo de Saulo. Não era Paulo ainda, Saulo de Tarso. E é nesse momento que Barnabé vai lá, põe a mão no ombro de Saulo, traz para o meio dos apóstolos e diz: eu sou responsável por esse homem, porque eu sou testemunha da transformação que Deus fez na vida dele. Eu o vi pregando com grande poder e vidas sendo transformadas pelo poder do Senhor Jesus. Nós temos que receber este homem, porque ele é de Deus. Mas os apóstolos estavam resistindo tremendamente. Eles estavam com medo de uma nova perseguição no meio dos próprios apóstolos ali, porque não confiaram na conversão de Saulo. Mas Barnabé, com seu coração grande, com seu discernimento espiritual, com a sua sabedoria vinda de Deus, percebeu de imediato que aquele era um homem dedicado ao Senhor Jesus. Barnabé sofreu um pouco por isso. Ele correu o risco de perder o prestígio entre os seus companheiros de apostolado. Ele correu o risco de não ser mais aceito e perder todo o seu conceito diante da própria igreja. E é por isso que nós reconhecemos que este homem de Deus era um homem de uma coragem tremenda. Para defender Saulo, um homem que estava sendo alijado pelos companheiros de apostolado. Mas por que Barnabé fez tudo isso? Porque ele arriscou seu próprio nome, seu próprio ministério, seu próprio conceito. Por que ele fez isso? Porque ele estava cheio de convicção de que Saulo de Tarso seria uma bênção nas mãos de Deus. Ele teve a visão, o discernimento, a sabedoria para perceber o futuro de Saulo de Tarso. Mas também, queridos, uma outra característica deste homem de Deus é que Barnabé tinha discernimento espiritual e maturidade para ver a graça do Senhor que estava se derramando entre o povo lá em Antioquia. Atos 11, 21 a 24, trata do nascimento desta igreja em Antioquia, onde ele foi pastor. Era composta de gentios, não judeus. Era composta de não prosélitos, não judeus. Eram pessoas recém-convertidas, precisando de doutrina, precisando de orientação, precisando de amor, precisando de carinho, precisando de ver e sentir o poder de Deus nas suas vidas, através dos apóstolos, através dos membros da igreja. E este homem, Barnabé, reconheceu tudo isso. Ele era capaz de ver a graça de Deus se derramando
no meio de um povo onde outros não podiam perceber. E ele percebeu o futuro da igreja de Antioquia, que estava apenas no nascedouro. Em quarto lugar, Barnabé encorajava pessoas a trabalharem com ele, dando-lhes preeminência. Barnabé não disputava lugar de honra com ninguém. Barnabé tinha um coração humilde. O desejo dele era servir. Ele se sentia servo de Deus e ele queria servir. Não queria ser chefe de ninguém, não queria ser líder de grupo nenhum. O Senhor é que o foi conduzindo pelos seus atos, mas também pelas suas qualidades, pelos seus dons, pelas características que ornavam sua personalidade, é que ele foi usado por Deus. E ele tinha esta visão para enxergar a graça de Deus operando. Mas também Barnabé era capaz de encorajar pessoas a trabalharem com ele, dando-lhes o primeiro lugar, mas também ombreando com eles para ir aonde precisasse de ir para proclamar o Evangelho de Jesus Cristo. Em Atos 11, 25 e 26, vemos que ele foi a Tarso buscar Saulo para ajudá-lo no trabalho, porque Saulo de Tarso, antes de ser Paulo, voltou lá para Tarsis. E ele percebeu que Saulo, agora Paulo, seria um grande líder. E o que ele queria que a obra do Senhor crescesse. Foi chamado para trabalhar com ele em Antioquia, uma igreja nova, de gente nova, precisando de orientação segura. Agora, irmãos, uma curiosidade. Se vocês abrirem Atos 13, no verso 1, vocês vão ver que o nome de Saulo está em último lugar na lista dos apóstolos que estavam começando aquela viagem, aquele trabalho missionário. Mas, no verso 13, do mesmo capítulo, é 13, Atos 13, o nome de Saulo já é Paulo e agora aparece em primeiro lugar. Logicamente, seria Barnabé que devia aparecer. Ele que havia conduzido Saulo, ele que havia discipulado a Saulo, ele que havia orientado aquele homem de Deus como fazer o trabalho do Senhor. Ele estava passando de perseguidor a perseguido. Mas Barnabé não concorreu com Paulo. Não importava se o nome dele vinha em último lugar. Não importava se ele não tinha o apoio de todos para ele ser um líder. Não, ele estava interessado no reino de Deus. E Paulo assumiu a liderança com apoio de Barnabé. Queridos, o Evangelho é maravilhoso. É isso que o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, é isso que o Evangelho faz em nossos corações, em nossa vida, nos transforma em pessoas orgulhosas para pessoas humildes, em pessoas que querem competir com os outros para assumir um papel de liderança, em um homem ou uma mulher que aceita a liderança do outro tranquilamente e continua trabalhando no serviço do Senhor sem qualquer dificuldade. Essa é a atitude que indica Barnabé como excelente discipulador. Paulo foi o que foi. Nós sabemos que foi por causa de Jesus Cristo e da orientação do Espírito Santo em sua vida. Mas, como ele mesmo afirma, Barnabé foi um instrumento usado para orientá-lo, para conduzi-lo nos caminhos do Senhor. E Paulo se tornou um homem inteiramente usado por Deus. Por último, queridos, nós vemos na vida de Paulo que ele também aprendeu com Barnabé uma virtude, a virtude de reconhecer o valor das pessoas
ao seu derredor. Antes, Paulo era o único, ele era inigualável, ele saiu para perseguir os cristãos lá em Damasco, achando que ele era o rei da cocada, que ele é que mandava em tudo e que ninguém lhe dava ordens. Ele era aquele que dava ordens, ou com a palavra ou com chicote, porque nisso ele tinha especialidade. Mas nós vemos que a influência de Barnabé na vida de Saulo foi tão grande que ele aprendeu uma lição extraordinária de valorizar as pessoas. Naquela primeira viagem missionária, descrita por Atos 13, nós percebemos que Paulo estava indo com João Marcos e com Barnabé. João Marcos era um menino ainda. João Marcos estava aprendendo o trabalho de discipulador, estava aprendendo a fazer a obra missionária. E no meio da estrada, João Marcos deu uma mancada. Não aguentou o tranco, porque não era fácil, e ele resolveu abandonar o grupo e voltar. Isso incomodou tremendamente a Paulo, a ponto de se dividir. E foi ótimo essa divisão, porque a gente faz umas bobagens, e Deus transforma até os nossos erros em bênçãos na vida da sua igreja. Não vamos errar para que aconteça isso, não. Mas que Deus usa até divisões de igrejas para ver outras igrejas, e as igrejas crescerem e pregar o evangelho noutras plagas, e o reino de Deus assim prosperar, não por causa dos homens, mas por causa de Deus. Essa desavença entre Paulo e João Marcos foi tão grande que ele abandonou o menino para trás e disse: não quero mais você. No meu grupo, não. Eu vou com Silas. Silas já é maduro, Silas vai me ajudar, não vai me criar problema, mas não quero mais você. E João Marcos ficou lá para trás, mas o Barnabé pegou a João Marcos, que era seu parente, e conduziu naquela viagem missionária, que também deu muitos frutos. Paulo e Silas foram para um lado, Barnabé e João Marcos foi por outro lado. Barnabé vai com João Marcos para Chipre na segunda viagem, e Paulo vai com Silas, passando pela Síria, pela Cilícia, visitando e confirmando as igrejas. Atos 15, de 39 a 41. E a conclusão a que nós chegamos é que valeu a pena, queridos, o investimento em João Marcos, porque depois de restaurado, e agora bem mais maduro, ele se tornou companheiro do próprio Paulo. Paulo não era bobo, foi atrás do menino porque tinha futuro. Ele começou a perceber o valor das pessoas em potencial. E ele diz duas coisas tremendamente belas aqui, depois daquela separação. Em Colossenses 4:10, Paulo escreve: saúda-vos João Marcos, primo de Barnabé. Estava com ele agora, era o seu companheiro de apostolado. Saúda-vos João Marcos, primo de Barnabé. E em 2 Timóteo 4:11, num lamento profundo que sai do recôndito de sua alma, Paulo roga a seu filho na fé, Timóteo: somente Lucas está comigo. Paulo estava preso, sofrendo. Somente Lucas está comigo. Toma contigo a Marcos e traze-o, pois ele é muito útil para o ministério. É assim, irmãos, que devemos resolver os nossos problemas de relacionamentos na igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, aprendendo humildade, aprendendo perdão, aprendendo reconciliação, aprendendo apoio aos que precisam de apoio para nos fortalecermos na obra do Senhor. Hoje eu estava
ministrando aula na nossa classe, que tem por título, por tema, nosso assunto é Sendo Cristão Hoje. Eu estava falando sobre o relacionamento com Deus e citei um pensamento de Lutero, que sofreu perseguições de toda sorte a respeito da comunhão com Deus. Ele disse: muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Queridos, nós só abrimos o nosso coração para Deus, para as pessoas ao nosso derredor, quando nós mergulhamos na palavra, lemos a palavra de Deus e, pela inspiração dela, nós oramos ao Senhor, buscamos a vontade do Senhor para a nossa vida. E um comentarista, mencionando esse pensamento de Lutero, disse assim: Lutero pede que a gente não ore pouco, mas ore muito, porque pouca oração é só para manutenção. E Deus não nos quer como mantenedores do status quo. Ele nos quer como discípulos, como testemunhas do seu Evangelho, enviados todos nós a tantos lugares, aqui mesmo em Brasília, onde nós podemos testemunhar do Senhor Jesus e ganhar vidas para o Senhor Jesus. Isso só é possível quando nós nos colocamos diante do Senhor, com a palavra na mão e no coração, e pedindo a Deus poder e graça para fazermos a sua obra. Agora, mais tarde, é o próprio Paulo quem diz: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Aqui é um paradoxo tremendo, porque ao mesmo tempo em que Paulo nos convoca a sermos seus imitadores, como ele é de Cristo, ele se reconhece o mais miserável dos pecadores. O Evangelho é assim, porque é por graça. Graça é favor que ninguém merece. E nós não devemos estar fiados na nossa capacidade, nos nossos merecimentos, porque não os temos. Às vezes nos enganamos, pensando que os temos. Sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Eu estava terminando essa mensagem e eu orei assim: Senhor, tenha misericórdia de mim, pobre pecador. E eu termino essa pequena mensagem dizendo: Senhor, tenha misericórdia de nós, como igreja do Senhor Jesus. Amém.